Então, tudo bem com vocês? Eu cortei o cabelo. Agora vocês podem ver as minhas orelhas enormes. Yay! Boas pessoal, eu sou o Blue e tu estás no canal Blue Access. Hoje, como vocês puderam ver no título, eu estou aqui para dar a minha opinião sobre um tema que aconteceu na comunidade brasileira do YouTube, aqui há pouco tempo. E como muito do meu público é brasileiro, eu resolvi fazer este tema porque eu acho que pode interessar a muitos de vocês. Basicamente, eu vou dar a minha opinião sobre o que aconteceu com um youtuber muito grande brasileiro, o youtuber Júlio Cocielo, do canal Canalha. É um canal enorme do Brasil, tem cerca de 16 milhões de inscritos ou algo assim. É um canal muito grande mesmo e, pelo que eu vi, é um canal de comédia. Basicamente, ele faz vídeos de comédia. Então, basicamente, para quem não sabe o que aconteceu, este youtuber, o Júlio Cocielo, ele fez um tweet, aqui já há uns dias atrás, com uma suposta piada sobre um jogador francês, o jogador Mbappé, da seleção francesa, que, segundo ele, essa piada não tinha objetivos nenhuns de o ofender, nem nada disso. Mas muitas pessoas interpretaram o tweet como uma piada racista, estão a entender? Isso levou muita gente a vasculhar o Twitter dele e descobriram que o Twitter dele tinha muitos tweets já antigos, com mais de 3 ou 4 anos, onde ele fazia várias piadas racistas. Basicamente, há 3 ou 4 anos atrás, ou mais, para aí 5 ou 6 anos, ele fazia bastantes piadas racistas. Vocês sabem aquelas piadinhas do humor negro, não é? Pois, ele fazia muitas piadas dessas. Isso causou uma enorme polémica na internet, principalmente na comunidade brasileira do YouTube, e rapidamente muitas pessoas fizeram queixa dele às marcas que o patrocinavam, entre as quais a Adidas e acho que o Banco Itaú e outras marcas assim brasileiras e algumas marcas internacionais também. Fizeram queixa dele a essas marcas que o patrocinavam e as marcas terminaram imediatamente o patrocínio com ele. E depois dessa polémica toda, ele fez um vídeo em que se desculpou e onde sinceramente ele parece estar muito arrependido do que fez. Ele no vídeo refere que tudo o que ele disse foi dito numa altura em que ele ainda não tinha maturidade suficiente para entender certas coisas, e ele diz que está muito arrependido disso e que essas situações nunca mais se voltarão a repetir. Se vocês virem o vídeo, ele parece estar mesmo sinceramente muito arrependido. Isto causa aqui uma questão, que é: será que nós o devemos condenar por aquilo que ele fez? Porque, como ele mesmo disse, aquilo que ele disse já foi há bastantes anos atrás. E ele disse que na época ele ainda não tinha maturidade suficiente para entender esse tipo de coisas. Então, na minha sincera opinião, eu acho que ele tem razão naquilo que disse e que eu acho que ele não deve ser condenado por aquilo que disse, porque aquilo que ele disse foi dito numa época em que esse tipo de coisas ainda não eram muito criticadas, estão a entender? Por volta de 2012, 2013, essas piadas do humor negro não eram muito mal vistas como hoje em dia. E como ele ainda não tinha maturidade suficiente para refletir sobre esse tipo de coisas, eu acho que ele não deveria ser condenado por isso. Foram erros do passado dele, e eu acho que as pessoas não devem ser condenadas por erros do passado se elas estiverem arrependidas, estão a entender? Se uma pessoa se arrependeu daquilo que fez, eu acho que não há razão para ela continuar a ser condenada por isso. Ele mesmo disse que está muito arrependido. Pela recepção do vídeo dá para perceber que a maior parte dos seguidores perdoaram-no e vão continuar a acompanhá-lo. Então eu duvido que a carreira dele termine ali. Mas isto traz outro problema, que é: depois disto, muitas das marcas vão deixar de apostar em youtubers. Eu duvido que aqui na comunidade portuguesa alguma coisa aconteça, mas na comunidade brasileira, pelo menos, muitas das marcas provavelmente vão deixar de patrocinar youtubers. Porque, infelizmente, para grande parte dos órgãos de comunicação social, os youtubers são vistos como um todo, estão a entender? Então, caso algum youtuber faça qualquer erro, todos os outros youtubers vão ser condenados assim também, estão a entender? Então, eu acho que isso é um pouco mau, porque algumas marcas podem deixar de apostar em alguns youtubers, principalmente na comunidade brasileira do YouTube, e isso não é nada positivo. Depois disso, foi descoberto que outro youtuber, conhecido como Cauê Moura, um youtuber também muito grande, com cerca de 5 milhões de inscritos, também cometeu o mesmo erro. Muitas pessoas foram vasculhar o Twitter dele e há muitos anos atrás ele também fazia a mesma coisa que o Júlio Cocielo. Ele também lançou um vídeo a desculpar-se pelo que aconteceu. Eu sinceramente não vi o vídeo, então eu não posso dizer se ele foi sincero ou não no vídeo. Eu não vi, não faço ideia. Mas eu sei que ele também lançou um vídeo a desculpar-se, e tal como o Júlio Cocielo, muitas marcas que o patrocinavam deixaram de o patrocinar. Quer dizer, na verdade eu não sei se foram muitas ou poucas marcas, mas eu tenho a certeza que pelo menos uma marca muito grande que o patrocinava deixou de o patrocinar. E depois disso, muitos outros youtubers apagaram também os seus tweets com medo, eu acho, de que descobrissem coisas parecidas, estou a entender? Então, grande parte dos youtubers apagaram tweets antigos que tinham. Basicamente, muitos dos youtubers
youtubers apagaram todos os tweets que tinham no seu Twitter oficial para evitar situações destas, estão a entender? Eu acho que isto foi uma situação muito complicada e que pode vir a causar muitos transtornos para muitos youtubers, mesmo aqueles que não têm nada a ver com o assunto, lá está, como eu disse, porque muitas marcas podem deixar de apostar nos youtubers, principalmente no Brasil, porque o caso foi muito falado, estão a entender? O caso foi muito falado nas notícias lá no Brasil e eu acho que isso pode causar um grande transtorno a muitos youtubers que não têm nada a ver com isso. Infelizmente as marcas ainda veem os youtubers todos como um só, estão a entender? Então isso é um pouco triste. Não sei se vocês sabem da polémica que aconteceu aqui há uns anos atrás, mais ou menos há 1 ano e meio ou qualquer coisa assim, em que o maior youtuber do mundo, o PewDiePie, também fez assim uma piada qualquer e assim que ele fez isso, todos os youtubers basicamente pagaram, estão a entender? Porque aquilo que ele disse fez com que as marcas deixassem de apostar nos youtubers em geral. Eu acho que isso é uma coisa muito triste e que não deveria acontecer, porque isso só está a transmitir uma má imagem dos youtubers para as pessoas que não entendem muito de YouTube e que não estão dentro do ramo. E eu acho que isso é muito mau, é muito prejudicial e é sem dúvida uma coisa que não deveria acontecer, mas infelizmente as marcas hoje em dia ainda fazem muito essas coisas, ainda fazem muito isso, de julgar os youtubers todos apenas pelos atos de alguns. Isso é muito triste, eu acho que isso não deveria acontecer, mas enfim, é o que temos. Provavelmente este vídeo vai ficar muito curto, pessoal, então peço desculpa por isso, mas eu não estou muito habituado a dar opiniões nem nada disso, então eu não sei mais ou menos o quanto é que devo falar para o vídeo ficar com uma duração aceitável, então desculpem lá se o vídeo ficar muito curto, mas enfim, esta foi basicamente a minha opinião, eu não tenho muito mais a dizer sobre isso, é basicamente isto. E eu espero que tenham curtido o vídeo. Se vocês me quiserem ajudar e se vocês gostarem de mim, partilhem o vídeo, por favor, isso vai-me ajudar muito mesmo, a sério. Partilhem o vídeo com, nem que seja só uma pessoa, porque isso vai-me ajudar muito. E já sabem, deixem o like, inscrevam-se, ativando as notificações e essas coisas todas. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.